Quando a gente fala de Herê, a gente está falando da entidade que manifesta no terreiro. São Cosme o Santo, que é Ibeji. Todo mundo já aprendeu isso, né? Herê, aquela criança que vem na vibração, sim, fazendo, querendo pirulito, querendo doce, querendo, né? Tem até o ponto. Quero doce, quero bala, quero doce para passar na sua cara. Mas quando a gente começa a parar para ouvir um Cosme, como eles são sábios, como são espíritos assim extremamente avante. E aí ele engana-se quem pensa que Cosme Damião vem no terreiro para comer doce. Não tenha dúvida, enquanto ele está ali comendo a paçoca dele, ele está trabalhando, ele está energizando o ambiente, ele está limpando as pessoas, ele está purificando. Por isso que é um rito de muita prosperidade você oferecer o doce em casa para Cosme Damião, você fazer oferenda. Hoje a gente preparou um balaio grande aqui, uma cesta, bastante coisa. E o tradicional a gente fazia o caruru, né? Principalmente a primeira oferenda, quando se fala no Ibeji, a gente oferecer para o santo é o caruru. Mas o que a gente mais ouve é a famosa sacolinha de Cosme Damião. A sacola que todo mundo gosta de receber. E essa sacolinha você pode às vezes nem fazer parte da religião, mas todo mundo já ouviu falar da sacola de Cosme Damião. Eu costumo dizer que São Cosme, ele ultrapassa a fronteira das religiões. Muitas pessoas que crê no santo, mesmo nunca ter frequentado um terreiro. A Igreja Católica cultua o santo e tantas outras filosofias, né? E aí hoje é um dia especial. Ontem, hoje, essa semana toda, é uma semana que todos os terreiros praticamente estão celebrando essa energia. Então essa egrégora ela está presente na esfera da nossa terra, dos terreiros. Quando a gente fala, esse é o mês do santo, esse é o mês do orixá, esse é o mês da entidade, e esse é o mês de Herê para a gente. É o mês de São Cosme Damião. E aí, observa você, quantos terreiros você ouviu dizendo vai ter festa esse mês de Cosme Damião? E aí não é uma festa, é um dia de reza, é um dia de prece. Tem o doce? Tem. Tem o bolo? Tem. Tem o guaranazinho? Tem. Mas tem a reza, tem os atendimentos espirituais. E aí um dia de alegria, de muita devoção. Então essa semana é a semana de você realmente dobrar o joelho e pedir por aquelas causas impossíveis que você tem. Sabe aquelas situações que a gente não vê saída? Poxa vida, parecia que a minha vida continuaria assim por um bom tempo. E houve um corte na minha vida. Cosme é esperança, Cosme é movimentação, Cosme é crescimento. Então é um dia para você pedir esse movimento. Quando a gente fala de Cosme, é bem comum todo mundo sabe a oferenda que faz para Cosme, né? E a gente pensa que todo mundo sabe, e ontem alguém me perguntou, mas Pai Elias, que oferenda que eu posso colocar para Cosme Damião? Uma coisa simples que todo mundo faz e que é a tua fé, né? Mas é você realmente colocar ali 3 doces, porque a gente lembra de São Cosme e Donzinho. Então você coloca 3 doces, você pode colocar 3 frutas, você pode colocar um punhadinho de mel, arregado de mel, você pode colocar todos esses docinhos que a gente tem, ou você pode preparar um doce, oferecer 3 pedacinhos, de repente você faz um doce caseiro que você gosta, e aí todo esse ritual você vai conversando, pedindo esse axé, pedindo a cura para alguma criança, pedindo um amparo, né? Hoje a gente pede por todas as crianças que passam e precisam de um amparo espiritual. São Cosme é o padroeiro dos médicos, dos enfermeiros, são os curadores. Então quando a gente tem alguém que precisando de saúde, alguém que está fazendo um tratamento, a gente pedir para que eles toquem a mão daqueles que estão cuidando do nosso ente familiar, daqueles que estão cuidando da pessoa que está no hospital. Isso vai só irradiando energia e força. E aí você pode colocar um guaranazinho, você pode colocar, Pai Elias, mas tem um doce específico? Se você é um médium, se você trabalha no terreiro, você a entidade tem um doce que ela mais gosta, você vai oferendar esse doce. Mas se você não trabalha ainda incorporado, não tem uma criança que faz o pedido, você oferece os 3 doces, 3 balas, né? Melzinho, pode arregar um pouquinho de açúcar. Tem gente que coloca um copo de água com 3 colherzinhas de açúcar. E aí é a tua fé, a tua devoção. Então é bem comum a gente colocar um copinho de água, 3 colherzinhas de açúcar e fazer o pedido. O que eu faço com esse doce, Pai Elias? Tira do papel e depois você leva, né,
para um jardim florido, para uma árvore florida. E aí na hora que você for entregar, que vai despachar, arriar ali, tira do papel, deixa só o que pode voltar para a natureza. Coloca numa folha verde, pode ser uma couve, uma folha de taioba, pode ser até uma folha de alface. Você vai oferendar ali, entregar na natureza e pedir a cura, o amparo que você precisa. A busca pelo ser pleno, é preciso a gente encontrar nossa paz, para a gente conseguir. Todos nós queremos vitórias, todos nós queremos conquista, todos nós queremos ser bem-sucedidos, todos nós queremos ter estabilidade, todos nós queremos ter uma segurança. A gente vive situações adversas muitas das vezes para que a gente aprenda a dar valor a tudo isso. Mas uma das maneiras que a gente precisa buscar é a nossa paz interior, é a nossa tranquilidade, é a tua serenidade, é a tua paz. E para você ter paz, você precisa ir no mundo da simplicidade, da humildade, da pureza. E a criança nos leva a isso. A criança nos leva ao que há de mais leve no ser, né? A gente já aprendeu, só não sorri para uma criança aquele que está doente. Só não gosta de uma criança uma pessoa doente. É muito difícil alguém não se alegrar com uma criança, alguém não mudar o seu estado de espírito com a pureza e com a alegria de uma criança. Basta você observar quantas crianças aí pequenininha, com 1 ano, 2 anos de idade, e são grandes influenciadores hoje na rede social, milhões de seguidores, apenas com algumas peratices, meia dúzia de palavras que traz, mas tem ali uma áurea, tem ali uma pureza de verdade. E aí essa pureza que a gente precisa buscar. A gente pode estar aflito com qualquer circunstância, com qualquer situação. Quando você serena a tua alma e vai para dentro do teu coração, vai para dentro de você encontrar a tua força interna, a tua paz interna, tudo fica mais fácil. E para a gente ter essa paz, Herê, São Cosme, nos leva a isso, a tranquilidade, a simplicidade do ser. É preciso a gente lembrar sempre disso. As pessoas que mais significaram na humanidade, as pessoas que mais representaram por todo o tempo em vida, não são os mais intelectuais, os doutorados, não são aqueles que conquistaram grandes fortunas. Foram as pessoas que deixaram um legado, que deixaram uma causa, que transformou lugares, situações. Isso tudo é o que? A simplicidade, a entrega do ser, a pureza que se traz na alma. Basta a gente observar quantas pessoas a família ficou milionária depois que ele desencarnou, prosperou, porque ele simplesmente foi plantando. Ele ofereceu com muito amor, com muita verdade, toda a entrega que ele tinha nas suas ações. Herê, Cosme e Damião é isso, é uma pureza, é uma simplicidade de ser, naturalmente agindo. E aí é preciso a gente buscar essa paz, tão desejada nos tempos de hoje, onde a gente tem tanta informação, onde a gente recebe tantas notícias bombásticas, onde a gente vê tantas situações tristes mesmo acontecendo, situações que às vezes nos embaraçam, mas a gente precisa ter a esperança, manter a esperança. Isso é Cosme e Damião. Para Cosme e para a gente poder vencer, a gente não pode ter limitações. Quantas vezes você acorda, quantas vezes você tem planos e sonhos e desejos, quer conquistar, quer realizar, e aí do nada você acorda já meio desanimado, aí acontece um imprevisto, e aí você já... Aquele que chegou lá, ele não percebeu o desânimo, ele não percebeu a dor, ele não parou para ouvir somente a dor e somente as dificuldades. Ele continuou. É preciso a gente expandir, é preciso você fazer, é preciso você ousar. Como eu brinco sempre com os meninos da Corimba, hoje para você tocar o Corimba, você dedicou. Quantas pessoas tentam chegar no lugar, mas não chega, porque falta essa leveza no viver e a entrega naquilo que se faz. A criança ela é verdadeira. A mensagem de São Cosme e Damião é uma mensagem verdadeira dentro da toda a energia que se passa no momento. É preciso que a gente acredite nos nossos desejos, nos nossos sonhos, mas a gente acredita acima de tudo que nós não somos essa matéria. Nós somos um espírito, nós somos energia, nós somos uma força maior que tudo isso. Não é por acaso que nós encontramos pessoas, não é por acaso que a gente convive com pessoas, não é por acaso que a gente tem filhos, tudo faz parte de um progresso, de uma evolução. Caboclo da Mata essa semana ainda dizia, a gente precisa entender
que nós somos mais que essa matéria que você enxerga com os seus olhos. Nós somos além de tudo isso que está diante dos nossos olhos. Nós somos sim um espírito, a gente é sim uma divindade de luz, filhos do Criador, filho de Jesus Cristo, filho de Oxalá, filho dos orixás, de toda a divindade. E se somos filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. E aí Jesus no Evangelho diz: vinde a mim todas as crianças. Para você chegar ao reino do céu é preciso que você se torne simples como as crianças, puro como as crianças, né? E aí não é aquela coisa de ingenuidade, sim aquela coisa de pureza de alma, a entrega. A criança não guarda mágoa. E quantos males nos acontecem, quantas dores nós temos e quantos tumores nascem na gente por simplesmente não ter o perdão, por não ter a entrega da pureza da criança. A criança, ela se chateia hoje, ela perde o brinquedo hoje, amanhã ela se alegra com outro e ela transmuta essa energia. Por isso que eu falo muito que São Cosme e Damião tem um poder de cura, porque ele ensina a gente a transmutar, ensina a gente a movimentar, a gente ir à frente. E é bem importante que a gente perdoe, que a gente entende, com o olhar do amor dos orixás, como eu digo. Qual é o olhar do amor dos orixás? Eles estão sempre encantados, eles sempre vão nos ver com luz, ele sempre vai enxergar a gente como uma centelha divina, como uma célula maior, e nós fazemos parte da grande célula humanidade. Os orixás nos enxergam assim. E é preciso você transmutar toda essa energia. Mas, Pai Elias, toda essa situação, como eu vou perdoar toda essa situação? Você não compreende, meu amigo, nesse momento, e nem vai entender nesse momento. Existe sentimento, existe emoção, existe às vezes dor, existe uma entrega, existe uma dedicação, mas tudo isso é por você. A grande dificuldade nossa é porque a gente acha que tem que perdoar o outro, a gente acha que o outro está errado, o outro é o culpado, o outro é que proferiu errado, mas o outro acabou de me assaltar, ele só fez isso porque certamente ele é um doente, não tenha dúvida disso. Ele é uma pessoa, diante de todo o quadro da sociedade que a gente vive, é uma pessoa enferma. Mas, Pai Elias, ela me traiu, ele me traiu, por que será? Né? Qual a situação, qual aprendizado eu tenho que ter com tudo isso? E qual energia a gente abre espaço para que tudo isso aconteça? E será que tudo isso já não está previsto na minha evolução? Com certeza. A gente não acredita em orixá que castiga, em orixá que pune, em Cosme e Damião, que esconde o brinquedo para te punir, que esconde as coisinhas em casa para te castigar, e sim para te deixar em alerta. A dor é a grande faceta para a gente evoluir. O sofrimento, né, é a grande oportunidade de crescermos. E aí a gente tem que transmutar tudo isso, transformando. E não há outra maneira de você não levantar a bandeira da paz, a bandeira da tranquilidade interna, e deixar com que tudo vai se encaminhando, assim como a energia do elemento água, elemento ar, que é onde o Ibeji se encontra, no ar, na água, né? Quando fala de criança, a gente lembra o quê? Piscina, cachoeira. Hoje as piscinas, antigamente os riachos. Quem aqui lembra dos seus banhos, né? Ou quer seja na bacia de água em casa, ali na banheira em casa, né? Tomando um banhozinho, no tanque de água. Você lembra de alguma cena dessa, você? E aí é criança. E aí a gente tem ali o quê? O elemento água, Mamãe Iemanjá, Mamãe Oxum, todos as Iabás trabalhando, Nanamburuque na lama. Quantas cenas a gente vê das crianças cheio de lama. As Iabás cuidam muito dos erês das crianças, os santinhos de guarda, e quantas crianças são protegidas. Por isso que é preciso a gente cuidar das nossas feridas, da nossa criança, cuidar das nossas dores e permitir com que essa vibração cuide cada vez mais da gente. Quando a gente pensa, né, em Ibeji, a gente está falando dos irmãos gêmeos, a gente tem esse sincretismo com São Cosme. Alguém pode dizer, mas Pai Elias, Ibeji é uma coisa, São Cosme é outra, Herê é outra. Sim, Herê é a entidade que manifesta no terreiro, Ibeji o santo, São Cosme. São Cosme pode não ser Ibeji, mas a irradiação, a energia, a divindade deles, aquilo que traz como luz, é o que a gente precisa acreditar. É preciso a gente, entre nós, da própria religião,
parar de ter preconceito com a gente mesmo. Cada casa cultua de uma maneira, cada casa tem seu culto, sua fé. A Umbanda é uma religião universalista porque ela agrega, ela somatiza, então ela traz todas as diversidades. As pessoas ficam muito presas, né, em detalhes. A religião é mais que isso. A religião é toda a espiritualidade, é toda a verdade, é toda a fé, é toda a simplicidade, é aquilo que você sente na hora que a tabaco toca, é aquilo que você sente na hora que a defumação passa, é aquilo que você sente quando você está diante de uma entidade e recebe um axé, é aquilo que você sente quando você está na gira, rodando, trabalhando, é aquilo que você sente quando você se entrega pela religião. As pessoas ficam muito presas somente naquilo que ela acreditou e no que foi ensinado. É bem importante a gente ampliar a nossa fé. O santo mais, ou vamos dizer assim, o Deus mais cultuado no mundo, não é Jesus Cristo, não é Deus, é Ganesh. Se você vai em alguns países, em alguns lugares, sequer sabe do cristianismo, sequer conhece o cristianismo. E onde está errado? A verdade que cada um traz em si, a fé que cada um traz. Nós, dentro da Umbanda, dentro da nossa religião, a gente precisa respeitar o culto de cada um. O importante é a intenção do trabalho. Eu aprendi desde muito cedo. O importante, quando você está num terreiro, está numa religião, é se tem caridade, se tem verdade, se tem amorosidade, se tem a mensagem dos orixás sendo praticada. Quando o Ibeji está em terra, ele traz o amor, o acolhimento, a amorosidade e o despertar da fé, a devoção pela fé. É bem importante a gente acreditar e ter fé e fortalecer a nossa fé. E aí os ritos, os fundamentos são fundamentais. É extremamente importante, porque é eles que fazem a gente estar firme com a egrégora, com a energia, com toda a radiação. Agora, se você coloca caruru ou se você coloca bala, é aquilo que você aprendeu, é aquilo que você tem como devoção, que você tem como fé. É aquilo que a gente disse antes. Se você acreditar e colocar um copo com água, com respeito, você vai receber o axé. A entidade não espera de você 3 balas, 3 doces, 3 pirulitos. Ah, mas e por que vocês então vão fazer 3.000 sacolas para entregar para as crianças? Quando a gente faz essa sacola, o coração de uma criança é despertado. Todo esse movimento que essa turma aqui colaborou, o movimento de você ir buscar esse doce, de você entrar nesse engajamento, a gente entra nessa egrégora, vamos dizer assim, a gente entra nessa irradiação. Nesse período todo de festejo, todo mundo está falando de Cosme Damião, e essa energia está na esfera da Terra. Eu falei isso já hoje. Nessa época, agora todo mundo está lembrando de São Cosme Damião. É a época que a energia se aproxima da gente. Como fica o ambiente na época de Natal? Não é só o ambiente na sua casa, em todas as regiões, todo mundo está numa vibração só, todo mundo está numa egrégora só. E aí, hoje é o dia de São Cosme Damião. Que Cosme Damião traga alegria, traga força, traga amparo na sua casa, traga axé na sua casa, para você continuar esperançoso, para ensinar você a esperar o amanhã, tá? Às vezes o que nos mata é muita aflição, né? Se você está na ansiedade, você vive no amanhã. Se você está na ansiedade, você só está no amanhã. A criança até pensa no dia das crianças, mas ela vai viver hoje. Ela vai sonhar com o dia da criança, mas ela vai viver hoje. Ela não vai deixar de brincar, não vai deixar de ir na piscina, no parquinho, porque vem o dia das crianças. Ela fica encantada com o dia das crianças. Mas a energia dela está sendo canalizada no dia de hoje. A gente, no estado de ansiedade, a gente só está vivendo o dia de amanhã. E aí você não realiza, as suas coisas ficam para depois, se dispersa, você fica desatento. Se você está melancólico, tristonho, deprimido, você está no passado. E aí você também não está vivendo o dia de hoje. Você certamente vai viver o passado, as emoções. E aí as emoções são importantes para a gente construir e a gente crescer.